E aí, truta, se inscreve no canal caso não seja inscrito, larga o dedão pra cima ou pra baixo aí pra mim. E caso você não saiba o que é o dedão pra cima ou pra baixo, meu apologista amiguinho, é o like ou dislike. Você tem que lembrar que essa jossa só cresce com a vossa ajuda. Lembrando que os grupos estão aí sempre no comentário fixado. Os grupos e as redes sociais, certo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque ele está bem dentro de um tema do qual eu gosto bastante de falar. Então vamos lá. É o vídeo Deus Existe, do canal do amiguinho Abram. Eu não sei bem se é amiguinho, porque eu não fecho muito com o que ele vai falar aqui a partir de certo ponto. Eu falei, cara, Deus falou comigo no meio da igreja, né? Ele falou, eu caí, sempre, eu nunca acreditei nas pessoas que ficam caídas na igreja e eu caí. Jesus Christ, can you come down to me today? Prove yourself. Where are you? Jesus! De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. You yourself must experience. Esses negócios assim também, tipo, que eu senti, que eu... Tem outra explicação? Tem outro negócio que possa significar? Certo? A navalha de Ocã, sabe? Lembre-se. The resurrected Christ. Did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Então, Jesus, o cara da paz, ele deu uma rasteira nessa doida só porque ela fez uma piada de mau gosto. Ó, Deus. Qual é sua relação com essa palavra? Para alguns é a fonte de um propósito existencial, para outros um mistério insondável. Independente de crenças ou dúvidas, todos nós, em algum momento, olhando para o céu estrelado, já nos questionamos. Existe algo além do que meus olhos podem ver? Alguns concluem que sim, mas outros... Então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas aí a pergunta, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe que significa que então é Deus. Até outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima é que é a presunção de resposta, né? Não sei o que é, logo foi Deus. A mesma coisa vale para os alienígenas do passado, qualquer coisa assim. Não sei como é que foi que fez, logo foram os ETs. Logo foi os Anunnaki. Logo foi o bichinho que voa em volta das pessoas. Sabe? Você pode presumir isso para qualquer coisa. Serve para qualquer coisa. resposta para perguntas. O Deus é um porque sim da sua mãe. Por que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim. Alguns argumentam que, se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, por que então existe o mal no mundo? Se ele é capaz de impedir o mal e deseja fazê-lo, por que o mal persiste? Eu olhei assim pra imagem de Deus e falei assim, pô, você não Acho um péssimo argumento, certo? A questão da existência de Deus não tem nada a ver com mal, ou com bem, ou com coisa assim. Tipo, o fato de algo existir quer dizer, tem mais a ver com o efeito físico dele no mundo natural do que qualquer outra coisa. Para você discutir isso, primeiro vamos ver, vamos definir qual, certo? Qual deles? E qual deles já é uma pergunta muito importante. Você diz, existe, qual? O hindu, o árabe, o cristão, o grego, dos 1 bilhão de religião que tem por aí. O Gilgamesh. existe, mano. Deus não existe. É mentira esse negócio de Deus. Eu sou um besta de, tipo, acreditar que Deus existe. Mas eu falei isso chorando e falei muito alto, todo mundo ouviu que tava na igreja. Como você deixa um moleque desse que não viveu nada da vida morrer, um moleque de coração puro, e tem um monte de vagabundos da vida que tá aqui sim, tá ligado? É que normalmente a galera assim não é nem que não acredita, esses caras estão mais revoltados, sabe? Eu já tive uma fase revoltado já, que eu ficava tirando essa onda, mas normalmente isso era mais voltado pra tirar onda com a galera mais. Você precisa de Jesus e tal. Era pra tirar onda mesmo. Bah. Há milhares de anos, filósofos e pensadores têm usado alegorias para comunicar ideias complexas. Proposta pelo renomado cientista Carl Sagan, a alegoria do dragão na garagem ressalta a importância do ceticismo e do pensamento crítico na avaliação de afirmações que não possuem evidências empíricas. Eu decidi transportar a essência da alegoria para um tempo místico, um tempo em que areias ao vento carregam segredos do passado. Beleza, o dragão na garagem. Na antiga Jerusalém, sob o calor do deserto, histórias circulavam como vento. Em uma praça de mercado, do lado de fora de uma taberna, um jovem chamado Elizar proclama em voz alta: Há um dragão. Agora, isso aqui realmente eu tirei o chapéu. Ele fez um negocinho legal com inteligência artificial, mas claramente é inteligência artificial. Não é difícil sacar, não. Em minha taberna. As pessoas deixam de lado tudo o que estavam fazendo. Alguns olham com desdém, outros com curiosidade. As crianças se aproximam, ansiosas para ver a criatura. Elizar, percebendo a multidão crescente, abre as portas de madeira da taberna. Mesmo sem acreditar, todos olham atentos. Mas, é claro, não havia dragão algum. Eu esqueci de dizer. Ele é invisível. Um ancião sugere jogar sal no chão para ver as pegadas do dragão. Isso não vai funcionar porque ele pode flutuar. Responde o jovem. O ancião
Assim, apesar de tudo, eu vejo um pouco como demérito você poder, tipo, encurtar bastante a conversa usando a analogia original, porque ela serve ao mesmo propósito. Porque, tipo, você levar ela pro. Porque é a mesma, é a mesma. Ele só não definiu o propósito do porquê que ele vai carregar isso lá pra casa do chapéu. Em vez de fazer o dragão na garagem ou o dragão na taberna. Mas é a mesma coisa. Talvez seja porque para ele era mais fácil fazer essa animação de inteligência artificial, a animação, né? Que isso é tipo, tá mais para um quadrinho interativo do que animação. E nesse tipo de cenário menos específico. Não retruca, sugerindo jogar vinho no dragão para que seja revelado seu formato. Boa ideia. Quer dizer, seria uma ótima ideia se ele não fosse incorpóreo. Não podia ser água, não? Tipo, vinho é bem caro, né? Eu acho que em qualquer época era mais barato jogar água. A multidão murmura, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Mas um pensador local se aproxima e proclama: Se um dragão invisível não pode ser provado, qual é a diferença entre ele existir ou não existir? A ausência de evidência não é evidência de ausência? Isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por mais que o questionamento do sábio seja razoável, por que então, em toda a história do mundo, em todas as culturas, todos os credos e etnias, os seres humanos acreditaram em uma entidade superior? De onde? Porque sim. Na verdade, nesse ponto, o Papel já tá certo. É só porque sim mesmo. A galera quer dar um significado para se sentir especial, se sentir acolhido, qualquer coisa. Tem muito mais a ver com a pessoa do que a existência de qualquer coisa. Vem essa crença universal. Essa inclinação para acreditar no intangível, no invisível, não pode ser mera coincidência. Eu resolvi buscar a resposta. Afinal, existem formas lógicas de provar a existência de Deus? Não. Acho que eu spoilei, né? Não. Inclusive, se você for religioso pela fé, é errado você tentar fazer isso. Tá? É fé, é fé. O que você tem fé não é que você não sabe, é que você acredita mesmo. Você acredita sem. Tanto que a definição da fé religiosa é você se dá o direito de acreditar sem motivo nenhum para acreditar. Aí. Ó, a bactéria. Essa é uma célula de defesa perseguindo uma bactéria célula de dentro defesa. de um vaso sanguíneo. Da mesma forma que é difícil acreditar na visão simplista de um homem barbudo e invisível controlando nossa existência, também é difícil afirmar que tamanha complexidade, inteligência e sinergia entre os componentes que possibilitam A visão do homem barbudo tem mais a ver com o antropocentrismo do que qualquer coisa. A gente tende a não conseguir identificar algo que não seja parecido com a gente. Isso fora que a parada já diz, né? Ah, imagem, semelhança e tal. Aí ajuda mais essa ideia de trazer de volta pro homem, né? vida surgiram pelo mero acaso. Durante minha busca por respostas, me deparei com um vídeo do canal Coruja do Carvalho. Eita, esse amiguinho é freguês já, viu? Esse amiguinho é freguês, depois eu vou voltar nele. O tema. Intrigado, decidi entrar em contato para que ele me enviasse materiais que pudessem jogar luz nessa questão. Quando comecei a estudar, me vi diante... Porque eu tava achando o vídeo até interessante. Aí quando chegou nesse pedaço, aí eu entendi onde ele ia chegar. Nem precisou assistir o vídeo inteiro para saber onde ele ia chegar. Inclusive, pouco depois daí eu parei. Pouco depois não, né? Quase na metade. De um princípio revelado pela filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O que está acima é como o que está abaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Esse é o princípio hermético da correspondência. Essa simples frase carrega uma profundidade capaz de responder grandes mistérios da vida. Não entendeu nada? Talvez isso aqui ajude. Essa é uma célula cerebral vista através de tecnologia microscópica. Sim. Essa é uma teia cósmica de mas isso aqui é pequeno e feito de coisa orgânica, certo? E isso aqui tem anos-luz de tamanho, certo? E é feito de gases extremamente quentes e tudo. O fato de ter nem é tão grande a semelhança assim, vamos e convenhamos. Não quer dizer nada. Não é nem que é coincidência nem nada. Aconteceu. É que nem a nebulosa cabeça de cavalo, quer dizer que tem um deus cavalo? Não, só ficou daquele formato ali. É igual você ver uma salsicha numa nuvem, um carrossel, um papagaio, sei lá. Galáxias, fotografada por um telescópio. Esse chama pareidolia, você fica identificando coisas, formatos que você tá acostumado. É o nascimento de uma célula no momento da multiplicação celular. E essa é a morte de uma... Esse aqui eu já achei mais forçado, não tem nada a ver. Estrela. Isso, obviamente, é um olho. E isso é uma nebulosa, mais conhecida. Sim. E uma bola de gude fica igualzinho dentro também.
conhecida como poeira cósmica. Mesmo padrão, mesmo formato, diferentes escalas de grandeza. Ok, talvez você pense que isso é mera coincidência, mas ainda assim podemos encontrar inúmeros exemplos de coincidências como essa na natureza. Não são muitas coincidências para serem chamadas de coincidência? Quer dizer, para pensar na imensidão do universo, com trilhões de galáxias. Sim, a boa e velha presunção de resposta, sabe? Ele partiu de uma premissa mais ou menos real, aí começou a presumir coisas a partir da complexidade, sabe? Ah, que é muito complexo. Aí a gente entra no bom e velho argumento circular. Estrelas e planetas. Agora, pense em células do corpo humano. Ambos, apesar de diferentes em escala, são sistemas complexos, ordenados e interconectados. O princípio da correspondência sugere que o que é verdade para o macrocosmo também se aplica ao microcosmo. Se essa correspondência existe na realidade física, poderia ela também existir em um plano Tá vendo? Tipo, ele pegou, são afirmações, né? Embasadas em que? Certo? Que o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, e que tem que ter a correspondência do macro e do micro. E o que isso significa? Absolutamente nada. Nada. Material, se o que está acima é como o que está abaixo, então não existem duas coisas separadas. Ele presume que isso aqui é igual a isso aqui, sendo que não é igual. É só parecido. A única diferença que separa as duas coisas são graus de grandeza. Tipo, nos exemplos dele. Parecido nos exemplos dele, sendo bem específico. Ou de evolução. Por exemplo, o frio e o calor não são duas coisas separadas. São extremos de um todo chamado temperatura. A única coisa que diferencia frio e calor são os graus. Isso significa que é possível transitar entre frio e calor com um mero declínio ou elevação da temperatura. E se isso é uma verdade universal, significa que nosso grau de evolução é o que determina o grau de densidade de nossa forma material. Nesse caso... o nosso grau de evolução. Tá, então defina o que é esse grau de evolução. Seria possível concluir que todos os seres aspiram à transmutação no intuito de fazer parte de algo maior e mais evoluído que nós. Hã? Eu tô com a cara desse bicho pra mim. O que isso tem a ver, velho? Que todos os seres, o gato não quer virar uma pessoa, o cachorro não quer virar um gato, o gato não quer virar um chimpanzé, o chimpanzé não quer virar uma pessoa. Sabe? Não tem isso. Isso é teleologia, velho. Espera, tá confuso. Vamos começar pelo início. Os minerais, elementos fundamentais da Terra. Essas são provavelmente as substâncias mais básicas presentes na cadeia alimentar. Seu propósito maior é um só: serem absorvidos pelas plantas. As plantas, por sua vez, transformam... Primeiro, presunção de propósito. Não tem propósito no mineral. O mineral só tá lá, aí com o tempo apareceu alguma coisa que se aproveita daquilo ali. Não quer dizer que aquilo tem um propósito. O propósito é você que está presumindo. Esses minerais em energia através da fotossíntese. Continua comigo. Elas não têm mobilidade ou capacidade de raciocínio como os animais. Mas aqui se manifesta o primeiro lapso do que poderia ser chamado de consciência. Seu propósito mais elevado talvez seja servir de alimento para os animais herbívoros. Seu propósito mais elevado, certo? Talvez seja servir de alimento. Então, a planta nasceu para outro bicho comer. Na verdade, o que demonstra no registro fóssil, não, as plantas estavam lá sozinhas durante muito tempo. A cadeia alimentar é a mudança entre os bichos vão comendo outros bichos, só acontece. Não é que é um propósito, um propósito. Herbívoros, se tornando assim parte de algo maior. Os mesmos animais que posteriormente serão consumidos pelos carnívoros. Predadores como o leão, lobo ou falcão são mais inteligentes, têm são mais inteligentes, sabe? habilidades avançadas de caça, estratégia e sobrevivência. Ou seja, são mais O papagaio é mais inteligente que esses daí, tudo de um junto, um enfiado no outro, sabe? Mas tudo bem. evoluídos. Representam um nível mais alto na cadeia evolutiva. Agora, considere o seu... Mais alto na cadeia evolutiva, isso é teleologia, certo? Se um animal tá funcionando, é isso que ele disse, a teleologia, né? Tipo, achar que existe um propósito para os animais chegarem em algum lugar. Não tem. Isso é lorota, isso é só uma afirmação velha besta, sabe? Tipo, o que acontece? Se o animal está funcionando no meio ambiente no qual ele habita, ele está plenamente evoluído. Não existe animal mais ou menos evoluído. Se ele está funcionando para aquele ambiente, ele está plenamente evoluído. Até surgiu uma nova pressão que, através da seleção natural, faz com que, isso caso ele sobreviva, a população desse animal sobreviva a essa pressão. Ao longo de vários milhares ou milhões de anos, eles vão acumulando pequenas mudanças que às vezes pode ser tido até como defeito genético, coisa assim, que ajudam eles a ter uma melhor superação daquele ambiente que está fazendo aquela pressão, certo? Até o ponto de somar tantas dessas pequenininhas mudanças que mudou demais o bicho até. Ser humano, aquele que está no topo da cadeia alimentar, tem alta capacidade de raciocínio, emoções complexas. Tá no topo da cadeia alimentar, até que eu concordo, não, mas quem que tá no topo?
e autoconsciência. Se o destino final de cada forma de vida é se tornar parte de algo maior, então qual é o próximo nível? Não, não. Isso é presunção de resposta. No final do propósito da vida, se você pode afirmar que é se tornar parte de algo maior, eu posso dizer que é o que você quiser. Sabe? Se eu quiser que seja o desenho como é pra mim, é o desenho. E pronto, acabou. Não é se tornar nada de parte de algo maior. Inclusive isso para a maior parte das pessoas que eu tenho visto, é um pensamento nocivo. Achar que você tem que ter algum tipo de grandeza, um legado, um negócio assim. Não, você não precisa. Você pode viver a sua vida tranquilo, ser esquecido pela humanidade como aconteceu com todo mundo, e tá tudo bem com isso, velho. Só se divirta e curta enquanto der. Veja bem, não há nada que deixe de existir no universo. Tudo se transforma, tudo se transmuta em outra coisa. O corpo humano será transmutado em matéria orgânica. Mas então, o que acontece com a consciência humana O corpo humano é matéria orgânica. Ele não será transmutado em matéria orgânica. Ele é. após a morte? Se nada desaparece, então a consciência humana também precisa se transformar. Precisa aspirar a ser consumida por algo mais evoluído para que assim cumpra seu destino. Não, porque aí você está presumindo a existência da consciência como objeto. Não é porque ela existe dentro da nossa cabeça, porque talvez a consciência exista e não seja uma coisa que dê para descrever. Ótimo, beleza. Inclusive é por isso que essa galera normalmente gosta tanto da filosofia, porque eles confundem o questionamento absoluto de qualquer coisa com a relativização absoluta de qualquer coisa, certo? Se eu tenho 1 quilo de farinha em cima da balança, independente da sua percepção subjetiva, essa realidade objetiva é uma porra de 1 quilo de farinha em cima da balança, certo? Se você acha leve, se você acha pesado, se você acha feio, se você acha bonito, se você acha que aquele saco de farinha é Deus, se você acha que é um fantasma, qualquer coisa assim, isso é problema teu, mas ainda é 1 quilo de farinha em cima da balança, certo? Esse ponto é o objetivo. E se torne parte de algo maior. Mas é claro, mesmo que isso seja uma ótima pista, eu ainda não estava satisfeito. O conceito ainda estava muito subjetivo. Eu precisava de respostas mais tangíveis. Algo que me levasse a conectar Subjetivo tudo tá até agora. essa descoberta com provas concretas da existência de Deus. Foi então que encontrei a obra de um grande homem, Tomás de Aquino. Ai, São Tomás de Come Menino. No coração da Idade Média, no auge da turbulência religiosa e fervor intelectual, surgia um Eita, pensador prestes a homem desafiar as convicções de seu bonito, tempo. velho. Nascido em família nobre, Tomás de Aquino foi inicialmente destinado a uma vida simples e religiosa, mas a paixão pelo Eita. conhecimento falou mais alto. Tomás frequentou as universidades mais renomadas da Europa, onde iria Eita. encontrar os textos de filósofos gregos. Um deles, em especial, estava prestes a mudar o rumo do pensamento e da vida de Tomás de Aquino, Aristóteles. Na época, Tomás enfrentava um dilema: a paixão pela razão contra os dogmas da fé cristã. Essa tensão foi o que o impulsionou a buscar a prova da existência de Deus, e Aristóteles tinha a primeira peça do quebra-cabeças. Do No quebra-cabeça. Metafísica, livro 12, Aristóteles descreve o motor imóvel que, em resumo, é a observação da perfeição da natureza e a percepção lógica de que tal perfeição não poderia ter sido originada pela pura aleatoriedade. É necessário, portanto, que haja um princípio, e que Olha só. Aí nós vamos lá pra parada do relógio sem o relojoeiro. É tipo você achar um relógio na praia que ninguém fez e tal. Que é um dos argumentos circulares mais velhos que tem. Se você presume que o universo é complexo e por isso algo tem que ter feito o universo, essa coisa que fez o universo também é complexa, então algo tem que ter feito essa coisa que por sua vez é complexa, então outro algo tem que ter feito e por aí vai. Por aí vai até o infinito e além. Isso é circular, certo? Essa presunção de complexidade aí. este seja imóvel e destituído de magnitude. E tal como existe o movimento constante e simples na região celeste, assim deve existir também algo que mova de maneira simples e constante. Essas foram provavelmente as palavras que levaram Tomás de Aquino a refletir sobre 5 vias lógicas para afirmar que Deus existe. A forma como o universo funciona não poderia ser mero acaso. Havia uma ordem, um padrão, portanto, por trás dele, uma força motriz. Essa realização Sim. fez com que ele começasse uma jornada É o pior que tem mesmo. Chama espaço-tempo, gravidade, química, física. Força motriz do universo. Se você acredita que Deus é isso, tá tudo bem. Eu acho que tá tranquilo, eu concordo. intelectual em busca da verdade. A primeira via usada por Tomás para provar a existência de Deus é um movimento. Sim. You can actually add multiple beads as long as the beads don't fall at the same time. But how bizarre is that to look at? It definitely feels unnatural. Desde o início dos tempos, o universo tem sido uma dança. Cada estrela, cada planeta, cada átomo está em constante movimento. Isso acontece não só no macrocosmo, como também no nível mais fundamental, como o de átomos e moléculas. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo. Agora as peças começam a se conectar. Imagine o universo como um dominó em fileira infinita. Cada peça que cai Onde diabo que as coisas estão se conectando?
move a outra em uma sequência interminável. Mas quem derrubou o primeiro dominó? Quem deu o impulso inicial? Deve haver um primeiro motor, algo ou alguém que iniciou tudo, mas que nunca foi vendo, movido. Para Tomás, esse motor era Deus. A primeira... Normalmente eles vão chegando nisso aí, eles vão tão pra trás, mas vão tão pra trás que chega lá no tal do Big Bang, onde você não pode fazer nada sobre nada. Então, grande bosta. Revelava também a segunda, que é a prova pela causa eficiente. A conclusão de que é preciso haver uma causa primeira, a origem de todas as outras, mas que em si mesma não foi causada por nada. No silêncio da biblioteca, ao observar as chamas das velas, lançando sombras nas paredes de pedra, Tomás entrou em estado reflexivo. Por mais que tivesse argumentos para responder o mistério do movimento e causa, uma outra questão ocupava sua mente: a natureza da existência. Por que algumas coisas existem e outras não? Porque o universo não é simplesmente um vazio. Se tudo no universo está em constante movimento, significa que tudo é temporário. Primeiro, se você estivesse no universo onde é um vazio e as leis da física funcionam diferente, provavelmente você não ia estar fazendo esse questionamento porque provavelmente você não existisse. Mas vamos supor que você exista nesse universo que é vazio e que tudo funciona diferente do universo no qual a gente vive. Você ia estar perguntando exatamente por que ele é desse jeito e ele não é do jeito que a gente é aqui. Sabe? É a mesma coisa. É tipo, você tá na Terra e perguntando, nossa, por que nós estamos, por coincidência, justamente no lugar que é propício à vida? Porque se não tivesse, não tinha vida, você não ia poder estar questionando isso. Ponto. Só isso. Isso não quer dizer nada, especificamente. Porra nenhuma. E pode deixar de existir. Logicamente, em algum momento poderia haver um cenário em que nada existisse, mas claramente essa probabilidade não aconteceu, já que as coisas existem. Portanto, Tomás concluiu que deve haver algo que não é temporário, algo que é essencial e sempre existente. Esse ser é a razão pela qual todas as outras coisas existem. Ele não é só mais uma entidade. Que presunção é essa? De onde ele chegou nesse ser? Ele não foi trazido à existência por algo, ele simplesmente é. Isso aí, desculpa o uso do termo, mas isso é tipo uma espécie de punhetação intelectual, sabe? Você fica um bocado de coisa complexa. Ai, que o movimento, a filosofia. Aí a química, aí a cadeia evolutiva do predatória da seleção natural do que nós somos mais evoluídos, e pau, e Aristóteles, e São Tomás, tudo isso para fazer um discurso bonito, para fazer uma presunção de resposta de um ser que apareceu no discurso no meio do nada. Do nada. E assim nasce a terceira via, a prova de contingência. Foi então que, contemplando a natureza, Tomás percebe a ordem, harmonia e perfeição de tudo. Olha, só nessa cena aqui, ó. Só nessa cena aqui tem um bocado de bicho morrendo, se matando. Tem um bocado de bactéria brigando. Isso me parece muito mais caótico do que perfeito, viu? Nesse momento, compreendeu o que Aristóteles quis dizer. Ele notou que, em tudo, existem graus de qualidade. Algumas árvores são mais prósperas do que outras. Alguns animais são mais ágeis. Algumas pedras simplesmente brilham mais do que outras. Mas como é que sabemos que uma coisa é mais bela do que outra? De onde vem esse instinto? Para reconhecer que algo é mais quente, mais frio? Primeiro que isso não é um instinto, certo? Isso vem do sedentarismo mesmo. Tipo os nossos olhos não servem para ficar admirando a natureza, nem nádegas. Se bem que eu acho que é muito mais plausível você ficar admirando nádegas do que negócio de montanha. Mas beleza, não é esse o caso. Certo? Seus olhos servem para a sua sobrevivência. Não é tipo, oh meu Deus, eu tenho olhos, logo vou ficar olhando pinturas do Bobby Royce. Não é bem assim que funciona, campeão. Frio, mais alto ou mais baixo, ou melhor, mais ou menos belo, precisamos de um ponto de referência. Portanto, para reconhecer a perfeição, é necessário que haja um padrão supremo de perfeição. Em outras palavras, outra presunção, de onde só porque a gente reconhece algum padrão, tipo o Vale da Estranheza. Isso sou eu que estou colocando, porque ele nem falou disso aí, ele só partiu por uma presunção de resposta. Tem que ter um padrão, tem que ter, porque tipo, tudo que ele falou não justifica a presunção de resposta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Apesar de muito do que ele falou tá só errado mesmo. Agora tipo, quando a gente pega e alguém que tá meio feio, meio esquisito, tá meio esverdeado, por exemplo, a gente tende a achar mais troncho, mais feio mesmo, porque a gente tem coisas que fazem a gente presumir que aquela pessoa tá doente, por exemplo, certo? E uma pessoa doente é perigoso para outra pessoa doente. Então, beleza, o Vale da Estranheza tem muito a ver com isso, sabe? Porque a gente reconhece perigo nessas coisas. Mas em questão de feio ou bonito, isso não existe, certo? Feio ou bonito é um conceito subjetivo, é subjetivo pra cacete, pra cada um, isso é muito subjetivo. Inclusive, isso varia muito conforme você gosta de pessoas, quando você gosta de coisas. Tem negócio que você acha feio, quando você começa a achar muita utilidade ou gostar muito de usar um objeto, aquele objeto passa a ser bonito de alguma forma para você. A bondade ou a verdade no mundo, você está, de certa forma, vendo um reflexo da natureza divina.
Não. Foi nesse ponto da minha pesquisa que surgiu o questionamento mais importante dessa busca. Se existem padrões ordenados que nos permitem reconhecer instintivamente o que é belo e virtuoso no mundo, então Não. esses padrões não seriam, de alguma forma, portais para a compreensão da linguagem silenciosa com a qual o divino se comunica conosco? Se meu Não. instinto estivesse certo, isso significaria que, ao decifrar essa linguagem, poderíamos revelar os segredos mais profundos do universo. Não tinha mais volta. Eu ia ter que mudar o foco da pesquisa. E pasme, meu instinto estava certo. De repente, me vi mergulhando em conhecimentos perdidos no tempo. Através de documentos e registros esquecidos pela sociedade moderna, padrões e formas me guiavam pela história da criação e uma verdade parecia cada vez mais clara. Existem padrões que regem absolutamente tudo no universo, e os maiores pensadores da história perceberam isso. Existe uma linguagem capaz de explicar a essência de tudo. É engraçado que os padrões de construção, por exemplo, quando tem esses triângulos assim, ó, esse vídeo aqui é Illuminati. Olha os padrões. Sabe por que tem esses padrões? Porque é forma geométrica. A forma geométrica tá em tudo, beleza. Isso não quer dizer que Deus existe ou deixa de existir só por isso. Ainda assim, caso isso na remotíssima hipótese de qualquer coisa que você está falando fizer sentido, ainda assim você tem que ligar essa afirmação que você está fazendo à sua deidade favorita, certo? Porque tem uma cacetada de deuses de outras religiões que tem o mesmo número de evidência do seu, que é 0, até o momento, pelo menos. Então essa mesma evidência que você está usando pode ser para Krishna, pode ser para Osíris, pode ser para Vishnu, pode ser para Zeus, para Odin, pode ser para qualquer um, para Gilgamesh, pode ser para todo mundo. A mesma que vale para o Deus cristão vale para todos eles. Não tem problema não. É a mesma coisa. Mesma coisa vale. Não é porque você, assim, isso caso fizesse sentido o que você está falando. Não é porque você ficou fazendo esse milhão de constatação sem nenhum fundamento, pelo menos não para o que você quer demonstrar, é que, meu Deus, logo o Deus cristão existe. Não, você ainda tem outros 3, 4, 5, 10 mil Deus para brigar com a disputa sobre a posse desses padrões divinos. Todas as coisas. Uma linguagem que, de alguma forma, conecta todos os pontos, desde o voo de uma borboleta até o movimento das galáxias. Você consegue perceber? Está ao seu redor. Em cada detalhe, em cada momento. Está nas folhas das árvores. Fibonacci! Ele vai chegar em Fibonacci, quer ver? Que ele vai chegar em Fibonacci. Nas palmas de suas mãos. Você percebe agora? Existem padrões matemáticos e geométricos presentes em tudo. Isso não é mera coincidência. São padrões fundamentais na estrutura do universo e da realidade. Desde os tempos antigos, os grandes pensadores têm buscado respostas para os grandes mistérios através da matemática e da geometria. Como o matemático Euclides escreveu em sua obra, as leis da natureza não passam de pensamentos matemáticos de Deus. Não só ele, como diversos outros cientistas, filósofos e pensadores, acreditavam que a matemática é uma espécie de linguagem do universo, através da qual tudo pode ser explicado. Pitágoras, um matemático e filósofo, conhecido pela criação de seu teorema. Sim, o fato de você ter matemática, o fato da matemática estar presente em tudo não significa que seja Deus. Uma coisa que você não sabe é só uma coisa que você não sabe, não é a resposta preferida da pessoa. O que eu posso dizer que são ZT. É um ZT muito foda que tem, tipo, um ZT, são rosa, tem 5 patas, certo? E foi eles que inventou esse negócio todo aí, viu? Eles vieram numa bolha, num negócio que voa, certo? E tocaram fogo na parada lá, um beckzão gigante, e aí eles, meu irmão, tô com uma vontade de viajar nisso aqui. Aí ele falou, só vai na fé. Aí ele fez essas coisas tudinho. Ui, é tão válido quanto você tá filmando pra Deus. Foi um dos primeiros a reconhecer a conexão entre a matemática e a realidade metafísica. Em suas palavras, os números regem o universo. Ele acreditava que o universo é construído sob a fundação dos princípios matemáticos. Em Harmonia das Esferas, uma de suas obras mais famosas, ele afirma: a geometria no zumbido das cordas, a música no espaçamento das esferas. Em consonância com essa afirmação, o renomado cientista Nikola Tesla afirma: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Qualquer um que estude o básico de teoria musical percebe que notas musicais, melodias e harmonias são compostas por pura matemática. Tá, e o que isso tem a ver com formas geométricas? Bom, é mais fácil mostrar do que explicar. O prato de metal vai vibrar usando um gerador de tons. De acordo com a frequência sonora, padrões geométricos complexos começam a se formar com grãos de sal. Tá legal, muito legal. Jogou mais sal. A placa vai ficar com problema de pressão.
Ah, e o que diabos tem a ver com esse senhor, não, velho? Platão, estudante de Pitágoras, posteriormente desenvolveu essa ideia em sua teoria das formas. De acordo com ele, o mundo físico é mera sombra de uma realidade superior que rege o reino das formas e conceitos abstratos. Formas essas que são eternas e imutáveis. Elas são o verdadeiro objeto do conhecimento. Em seu diálogo Timeu, Platão explica como as coisas são manifestadas no universo através de formas geométricas. Em suas palavras, o mundo é uma criatura viva, dotada de alma e inteligência, e surgiu de acordo com leis e princípios geométricos. Ainda de acordo com Platão, o universo não é uma... Ah, é o maluco de trocentos mil, falou muita coisa boa, mas é um maluco de 300 mil anos atrás que não tinha muito como estudar tudo que tem e como funciona. E, inclusive, é pouco provável que ele soubesse como funciona o manto, como é que funciona o núcleo, ou tanto de estrela que tem a distância delas, do que elas são feitas. Não é bem assim que funciona, campeão. Uma mera coleção de objetos e aleatoriedades, mas um sistema cuidadosamente estruturado que pode ser entendido através de linguagem matemática. As conclusões... Na verdade, o que vem sendo demonstrado ao longo do tempo é que o universo não tende à ordem, não. Ele tende ao caos e à entropia. De Platão começam influenciadas pela compreensão dos arquétipos numéricos criados por Pitágoras. Imagine que cada número não é simplesmente um indicador de quantidade, mas uma qualidade, uma essência. Pitágoras não só os reconheceu como tal, mas também como chaves para desvendar os mistérios de Deus. Pense na origem do universo. Antes que pudesse existir qualquer coisa, tudo precisa ter começado de algum ponto. Isso mesmo, um ponto. Um ponto não ocupa espaço, não tem dimensões, é tão minúsculo que não pode ser medido e ainda assim comprime tudo o que virá a existir em seguida. Para Pitágoras, ele representa o zero, o não manifesto. E para que algo se manifeste, é necessário que esse ponto se torne consciente. 360 graus de consciência surgem em meio ao vazio do... Olha só a viagem de cola aí. Temos um ponto, porque o ponto é muito pequeno. E o ponto não pode ser medido, porque um ponto é um ponto. E pontos não tem unidade de medida para pontos. Porque pontos. Aí esse ponto contém tudo que existe, apesar de ser só um ponto. E logo para esse ponto poder fazer alguma coisa, ele tem que ter consciência. Aí você tem um 360 graus de consciência. Não faz sentido nenhum. Isso é só falar bonito para dizer que, meu Deus, demonstrei alguma coisa, mas não demonstrou nada. Isso é tipo fala de político. Do espaço, formando assim um número 1. O 1 representa a unidade, a origem de tudo. Na visão de Pitágoras... Ele já não era um ponto antes de ter consciência? Não sei. Acho que agora que ele tem esse círculo em volta, ele é 2, né? 2 objetos. Pitágoras. Essa era a essência da qual tudo se origina. Depois de se tornar consciente, o que o ponto faz dentro dos limites de sua consciência? Bom, a única coisa que poderia fazer. Ele se move. Eu não sei, você colocou consciência na porra do ponto? Até o limite do círculo. Mas nada o impede de se tornar consciente de um novo espaço ao seu redor. E assim é manifestado o número 2. A dualidade. O positivo e o negativo. O yin e yang. Esse formato te lembra alguma coisa? Mas por quê? Por quê? Que ele andou até ali, aí ele disse, nossa, estou em outro lugar. Aí aparece outro círculo, beleza? Aí a partir desse outro círculo aí, esse ciclo aqui é negativo. É só porque é assim. Que doideira, velho. Pensamento pitagórico. O 2 é a porta para o entendimento do contraste, que forma a realidade. O ponto consciente vai continuar se movendo pelas interseções e expandindo sua compreensão, gerando assim a representação do número 3, a manifestação da totalidade. O 3 representa o... Esse é positivo, esse é negativo e esse é total, só que tá fora. O total não era pra estar englobando a coisa toda? Não sei. Começo, meio e o fim. É a tríade usada por culturas e credos em toda a história para expressar a harmonia resultante. Esse aqui é o RGB, esse aqui. É o RGB. Da união entre o 1 e o 2. Depois de 6 movimentos, é manifestado um milagre geométrico. Temos um padrão completo que, para Pitágoras, simbolizava a perfeição. Aí, ó. Pitágoras, para de fumar um deck, velho. Já tá fazendo mandala de graça aí, ó. E harmonia divina. A interseção entre o divino, 3, com o humano, 2 vezes 3. Por conter todo o potencial necessário para a criação de uma forma de... logo Deus é hindu. É uma Lotus, ó. Vida. A forma gerada pelo número 6 é conhecida como semente da vida. A rotação completa do ponto no entorno da semente da vida cria uma forma conhecida como o ovo da vida. O número 12, um número profundamente simbólico em todas as culturas e religiões. Está nos 12 apóstolos, nos 12 signos do zodíaco, nas 12 horas que separam dia e noite. Toda a sua existência... Peraí, as 12 horas que separa dia e noite é só porque é 12 horas que separa dia e noite, não é só porque, meu Deus... Porra, e tanto que não foi isso pra sempre. Teve tempo que o dia foi muito mais curto. Então você tava numa presunção de tipo... Terra nova, né? Tipo, a galera que acredita que a Terra tem 5 mil anos de idade. E os dinossauros são frango que o cientista enterrou para dizer, fóssil. Foi criada através dessa divisão. Através da mitose, cada óvulo fecundado começa um processo de expansão idêntico ao que estamos observando, até que forma a estrutura tridimensional do ovo da vida. Se o ponto consciente continuar sua jornada até mais uma rotação completa, surge um formato considerado sagrado através de toda a história do mundo. O ovo da vida. Primeiro que a galera não sabia dessa coisa de divisão celular, tudo que rolava. Tanto que tinha umas mitologias bem tronchas de como a vida se concebia dentro da mulher.
Inclusive, a galera queria tentar engravidar um ovo, engravidar um pote, engravidar feno, engravidar tudo. O homem tentava engravidar a árvore. Forma é conhecida como flor da vida. Essa foi a base que Platão usou posteriormente para conectar pontos e criar formas tridimensionais que viriam a se tornar os pilares para decifrar a linguagem de Deus. Os sólidos platônicos, 5 formas perfeitas, cada uma com faces, arestas e Eu não consigo nem definir o que é Deus, nem se ele existe ou não. Aí você já tá preocupado com a linguagem dele. Calma, velho. ângulos idênticos, Que salto de lógica do cacete foi esse? conhecidos como tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Cada um dos sólidos representa um dos elementos fundamentais da existência: fogo, terra, ar, éter. Por quê? Por quê? Água não seria melhor numa bola, numa poça, num círculo, sei lá? É porque o fogo não podia ser sei lá, uma reta. Podia ser o que eu quiser, velho, porque o cara só presumiu. E água. Platão concluiu que essas formas eram uma manifestação pura da divindade. Os blocos de construção do universo. Eles eram a ponte entre o mundo físico e o reino das ideias. O elo entre o finito e o infinito. Você já se perguntou como os desenvolvedores de games conseguem criar cenários, personagens e mundos tão realistas? O que tem por trás de tamanha perfeição? Polígono. A gente já tá partindo pra Matrix já? É isso mesmo? A resposta: os sólidos platônicos. As mesmas formas geométricas que criam o mundo como conhecemos são usadas como base na modelagem 3D, usada nos games para criar e simular novas realidades. Eita, agora deu... Let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. There are over 1 billion triangles. Eu não sei não, mas eu uso mais bola pra moldar as coisas. Porque nada é exatamente um cubo, nada é exatamente um tetraedro, coisa assim. Na verdade, formas orgânicas, elas estão muito mais arredondadas e as quinas mais disfarçadas. Sei lá, um negócio meio estranho. Não é tão preto no branco assim, não. Of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Desde o movimento dos átomos ao movimento de órbita do sistema solar, tudo segue esse sistema de formas geométricas. E ainda assim, depois de toda essa jornada de descoberta, todo o... Eu não sei, não teve muito círculo aí nessas suas formas geométricas e normalmente, por exemplo, o ciclo de translação e rotação é meio elíptico. Sei lá, velho, que doideira do cacete. Conhecimento acumulado, toda a lógica apresentada, uma dúvida permanece. Isso tudo prova a existência de Deus com uma certeza lógica e absoluta. Não. A expressão certeza lógica absoluta carrega em si uma contradição. Afinal, a lógica, por sua própria natureza, investiga apenas a dimensão do possível, mas não a dimensão do fato concreto. Ela serve para nos guiar através de caminhos da razão, mas nunca pode nos entregar a verdade absoluta. Imagine que você testemunhou um crime, algo realmente chocante que te marcou para sempre. Você pode se lembrar de todo o acontecimento perfeitamente. Você é capaz de relatar essa experiência com absoluta precisão e riqueza de detalhes. Só tem um problema. Você foi a única testemunha. E no fim das contas... Não, peraí. Testemunha é um negócio. Testemunha serve, tem alguma função, principalmente se for no meio jurídico. Eles gostam do meio jurídico, o meio jurídico aceita testemunha, certo? Agora, a questão da ciência, não. A referência anedótica não é prova de nada, certo? Tipo, uma coisa que seria para a ciência o equivalente disso é, tipo, o assalto tá gravado numa câmera, aí sim, aí é uma evidência. Sua experiência pode ser usada como elemento de prova, mas jamais como uma evidência concreta e irrefutável. Acho que foi isso que Jesus quis dizer com a frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Que diabo tem a ver isso aí? Apesar de ter tido uma criação pautada em valores cristãos, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Em uma época da vida, concluí que se um dragão na taberna não pode ser provado, é porque provavelmente ele não existe. Mas tudo mudou com algumas experiências pessoais que me fizeram ter a certeza inquestionável da existência de uma inteligência superior que rege nossa realidade. E essa é a palavra-chave que responde nosso questionamento. Experiência. A única forma de ter a certeza da existência de Deus é vivenciar a experiência de Deus em sua... Eu senti. Inclusive tem muito disso, né? Tipo, o cara dizendo que caiu logo no começo. Quando você vai nesses acampamentos de jovem, muitas vezes a galera te deixa sem comer até meio-dia, aí você fica lá de pé em culto, escutando o cabo gritar umas 2 horas, 3 horas, com a fome do cacete no sol. Aí quando você tá desmaiando, o Espírito Santo tá puxando minha mão já pra me levar embora. Dúvida. Depois de toda essa jornada que trilhamos juntos durante esse vídeo, eu poderia até dizer que, se você ainda duvida, você só pode ser louco, já que foram apresentados... Não, louco é se o cara levar o que você tá falando na sério, porque você fez um bocado de afirmação que não tem a ver uma coisa com a outra e juntou elas como se tivesse. A correlação lógica aí não existe. Dos argumentos lógicos, mas esse é o limite de onde eu posso chegar.
Veja bem, assim como eu não poderia te provar a existência de um dragão até que você o conheça pessoalmente, a existência de Deus também permanece no reino da Não, não. Aí é que tá. Isso é outra coisa que é chata pra cacete. O crente sempre afirma o poder, superpoderes e detecção de Deus, sabe? Se você nunca tiver essa experiência, quer dizer que você é que você não teve experiência e tal. E nada do que se afirma baseado na realidade vale nada também, né? Que legal, maravilha, conveniente pra cacete. razoabilidade até que você também o conheça. Quem sabe, o fato de esse vídeo ter chegado até você não tenha sido um convite da própria inteligência superior para que você a conheça mais de perto. Quem sabe, ela não esteja nesse exato momento se comunicando com você, pedindo permissão para entrar em sua vida e conduzir seus caminhos. Esse tempo todo para chegar no objetivo do vídeo, um vídeo de evangelização. Que bom que esse vídeo existe, porque aí eu posso usar o mesmo vídeo para fazer o contrário. No fim, só você pode reconhecer. Mas eu também tenho um convite pra você. Além de produzir conteúdos com discussões importantes aqui no YouTube, eu tenho a missão de incentivar você a fazer o mesmo. Então, eu tô deixando aí na descrição um link gratuito com o meu checklist pessoal de todo o passo a passo que eu uso desde a pesquisa, a roteirização até a publicação dos meus vídeos. Qualquer um é capaz de criar conteúdo na internet, construir audiência e ganhar dinheiro com isso. Então, mesmo que você nem tenha... Meu Deus. Meu Deus. Não, tá bom. Deixa quieto isso aí. Isso aí já é propaganda. Já. O checklist criadorzinho. Vai tá, vamos vender o livro dele. Tá bom. Então é isso aí. Olha, ficou muito longo esse vídeo, 40 minutos. Talvez eu divida ele. Então, se você chegou até aqui, você é muito incrível. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E é isso. Se você chegou até aqui, ó, você diz Zen, me mame. Um cheiro no vosso orifício rugoso. Beijo. Começado a jornada em... Cliquei no lugar errado.